reforçou a Petrobras, fortaleceu a Petrobras, deu oportunidade para a Petrobras de sair, por exemplo, uma empresa que valia 15 bilhões de dólares, hoje vale 225 bilhões. Você só consegue isso, né? Valorizando o funcionário, permitindo que o funcionário utilize o melhor de si, que é a sua capacidade, a sua inteligência, e coloque a serviço da população brasileira. A mesma coisa na Eletrobras, a mesma coisa em todas as empresas estatais do Brasil. Agora, eu acredito no funcionalismo de carreira. E nós fizemos isso, acabamos com a precarização e fizemos vários concursos públicos, criamos várias carreiras. Aliás, isso foi uma característica do governo do presidente Lula, valorizar o funcionário e dar reajuste. Tempo esgotado, a tréplica, por favor, em 1 minuto, candidato. Olha, Petrobras é uma coisa que você não devia falar, porque a verdade é que a Petrobras não é pública, o negócio não é mais pública, já deixou de ser. Uma porcentagem enorme das suas ações estão em mãos de empresas privadas. O seu Eike Batista, pelo que eu sei, o seu governo ganhou uma valorização em um ano de 1 bilhão para 50 bilhões. É o 8º homem mais rico do mundo. O seu governo. Você era ministro. Não disse nada. Não falou coisa alguma. De modo que, na questão do funcionalismo, o que precisa é, de fato, recompor a força do Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro possa cuidar de você, possa ter serviços públicos que sirvam, de fato, aos seus interesses. Isso é que é fundamental, isso que não foi feito. Candidato Plínio, pela regra, agora, o senhor vai fazer pergunta ao candidato José Serra. O tema dessa pergunta será impostos. Impostos. Ih, ele gosta disso. 30 segundos para a pergunta, candidato. No Brasil, você não. Por favor. Zé, a reforma tributária que você propõe, na verdade, aumenta a carga dos mais pobres e reduz a dos mais ricos. Nós propomos menos impostos dos consumidores pobres, ICMS zero, proposta da Sindifisco. Segundo, acabar com a desvinculação dos impostos do gasto. O tempo está esgotado para a pergunta. É isso. Sim. Mas já resta 2 minutos para a resposta. Boa noite, inicialmente a você, a Dilma, a Marina, ao Bonner, a todos e a todas. E quero começar dizendo que a minha proposta de reforma tributária, ela alivia a carga de impostos sobre os pobres. Isso é fundamental. É o contrário do que você afirmou. Em que sentido? Eu já fiz, inclusive no governo do Estado, fiz na própria Constituição, quando fui o autor do artigo, que permitiu ter taxas de impostos diferentes segundo a essencialidade dos produtos. Essa foi uma emenda de minha autoria. Eu quero tirar o imposto sobre alimentos básicos, sobre medicamentos, coisa que eu já fiz parcialmente, quando fui ministro, pelo menos em relação aos impostos federais, e fazer um sistema que combata a sonegação. Porque a sonegação faz com que quem paga imposto hoje paga o dobro do que pagaria se todo mundo pagasse. É mais ou menos assim. A economia informal no Brasil é da ordem de 50%. Então, muita gente não paga imposto e quem paga tem que pagar o dobro. Vira uma carga tributária sufocante e a maior do terceiro mundo. Então, o que eu quero fazer uma reforma que aumente a eficiência do sistema, a justiça do sistema, desonerando cada vez mais os produtos da cesta básica. Por exemplo, em São Paulo, macarrão não tem imposto. Carne, eu trouxe o imposto para zero. Leite, eu trouxe para zero. Várias, podia aqui ficar dando muitos outros exemplos. Isso é essencial. Aí eu estou me referindo ao ICMS, que é um imposto estadual, mas tem os federais que nunca isentam praticamente nada, o PIS/COFINS e tudo isso. Esses impostos também têm que caminhar para isso. Portanto, mais justiça, mais
mais eficiência econômica e economia na arrecadação. Candidato Plínio, 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu queria que o telespectador pensasse bem. Melhoria vai diminuir, porque eu estou propondo zerar, não ter ICMS. Não falou na desvinculação das verbas sociais, que o governo está querendo. Não falou em aumentar o imposto sobre fortuna. Isso é que, de fato, fazer uma reforma tributária que atenda aos interesses da população. Sem falar nisso, está melhorando. Aqui, melhorar, todo mundo é de acordo. Resolver que é o problema, porque resolver mexe no interesse dos poderosos. E aí não é possível. Aí realmente todo mundo para. Então, eu queria saber, de fato, por que você não se compromete a acabar com a desvinculação e ICM0? Por quê? 1 minuto para o candidato Serra. Olha, eu sou contra essa desvinculação das receitas sociais. Essa era uma tese da proposta de reforma tributária do governo, que inclusive acabava misturando tudo. Pelo contrário, eu fui quem articulou, coordenou e fez a redação final da emenda que vinculou pisos mínimos para a saúde no Brasil, que na verdade ajudou a salvar, segurar a saúde no nosso país. Foi a famosa PEC 29. Essa foi uma obra em grande parte da minha responsabilidade clínica. Portanto, eu não defendo a desvinculação no caso dos setores sociais mais importantes. A população sabe da importância que isso tem para os serviços sociais. E, ao contrário, eu sou contra coisas que foram feitas pelo governo federal, inclusive com grande responsabilidade da Dilma Rousseff, como foi o aumento de impostos sobre a água e o esgoto, sobre o saneamento que foi promovido pelo governo federal. Tempo esgotado. A última rodada, então, deste primeiro bloco agora, tem o candidato Serra fazendo a pergunta para a primeira candidata a fazer a pergunta, que é a candidata Marina, do PV, e o tema, candidato, é Previdência. Previdência. Marina, eu gostaria de saber, em linhas gerais, qual é a sua proposta para a Previdência no Brasil. Nós temos hoje uma situação, no nível dos que tem previdência no INSS, muito ruim, e levando aflição à população mais idosa, que é uma população que ajudou a construir um país, que tem um mérito enorme, que vive numa situação de instabilidade. Candidata Marina, 2 minutos para a resposta. De fato, nós temos um grave problema na Previdência. E nós temos que enfrentar esse problema enquanto a nossa população ainda é jovem. Porque, com o passar do tempo, a nossa população vai envelhecendo e, se não enfrentarmos esse problema agora, nós pagaremos um preço muito alto. O que eu penso em relação à questão da Previdência e as propostas que defendo é que a gente possa sair do regime deficitário que temos para um regime de capitalização. As pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, que elas possam entrar no regime especial. As pessoas que já estão, elas tenham os seus direitos mantidos e que aqueles que estão aposentados, pessoas que contribuíram com o país a vida toda e que no momento em que já não estão mais ativos no mercado, não tem um sistema de recuperação do poder aquisitivo da sua aposentadoria. Como vamos fazer isso? É criando um mecanismo de recuperação desse poder aquisitivo e de forma a não comprometer as finanças públicas. Eu tenho observado que em período eleitoral as pessoas vão adquirindo uma capacidade quase que mágica, certo, de resolver os problemas. E resolvendo os problemas sem estar vinculado com a realidade e a responsabilidade do desenvolvimento econômico e social do país, sem ir para o promessômetro. O meu compromisso na minha plataforma de governo é de que nós vamos encarar as grandes reformas. E a reforma da Previdência é um ponto que está, enfim, no vácuo em todos os governos. 16 anos se passaram e nada foi feito. Nem no governo do PSDB, nem no governo atual, para resolver os graves problemas ligados à Previdência no Brasil e que prejudica a vida dos trabalhadores e da sociedade.
Candidato Serra, 1 minuto para a sua réplica. Olha, desde a Constituinte, que eu defendi uma reforma da Previdência que separasse aqueles que vão começar a trabalhar com aqueles que já têm direito adquirido. Nunca consegui levar essa proposta a cabo. Eu tenho muita expectativa de poder fazer isso com o presidente da República, na linha, aliás, do que a própria Marina aqui disse a respeito da necessidade dessa separação. Agora, nós temos que atuar também no curto prazo, com relação àqueles que já estão no sistema. E eu tenho defendido, a curto prazo, que se dê um reajuste aos aposentados e pensionistas do INSS de 10% no ano que vem, o dobro do que o atual governo quer. Ao mesmo tempo, levar o salário mínimo no ano que vem para R$600, que beneficia também muito os aposentados. Eu sempre trabalhei com essa perspectiva de apoio aos idosos, inclusive na saúde, onde fizemos a vacinação da gripe, os genéricos e muitas outras coisas voltadas a essas pessoas. Agora, a réplica da candidata Marina Silva em 1 minuto. Nós temos um grave problema em duas frentes. De um lado, os idosos, pessoas que, como eu disse anteriormente, já deram a sua contribuição ao país e que, num determinado momento, se recolhem, teoricamente, para usufruir dos benefícios do Estado e do investimento que fizerem de uma vida inteira. E essas pessoas não estão sendo acolhidas de uma forma adequada. De outro, a juventude. A juventude brasileira vem sendo esquecida. E as políticas públicas não têm alcançado os jovens para uma educação de qualidade, para um emprego que possibilite uma vida digna e ainda, essa juventude, quando consegue um trabalho, vai para a informalidade. Pensar o sistema previdenciário e saia do déficit que hoje nós temos para um regime de capitalização é um compromisso ético para aproveitarmos o período que temos do bônus demográfico, de termos uma população jovem, para evitar o caos no futuro. Obrigado, candidata. E assim nós encerramos o primeiro bloco do nosso debate para a presidência da República. A seguir, os candidatos vão fazer perguntas sobre os temas que eles quiserem. Até já.